Olá, boa noite. Hoje o tema da nossa live será aspectos penais e decretos em tempo de pandemia. Nosso convidado da noite será o Dr. Marco Pina, o qual nós estamos tentando conexão. Vamos lá. O tema da nossa live de hoje será aspectos penais e decretos em tempos de pandemia. O convidado da noite é o Dr. Marco Pina, especialista em direito penal. Ele estará aqui abordando este tema super interessante conosco. Logo mais, estamos tentando contato com o Dr. Marco Pina, que é o convidado da noite. Vamos lá. Vamos tentar contato com o doutor. O tema da nossa live hoje abordará os aspectos penais e decretos em tempos de pandemia. O convidado da noite é o Dr. Marco Pina. Aqui. Vamos tentar contato com o doutor. Vamos lá, estamos tentando contato com o Dr. Marco Pina, o nosso convidado de hoje. Muito boa noite, doutor. Boa noite, querida Cátia Costa. É uma honra, né, ter recebido um convite de você para participar dessa minha primeira live, né, a primeira que eu vou fazer, né, e eu realmente não esperava, mas muito obrigado, muito honrado por essa chance aí. Eu que agradeço por ter aceito o nosso convite, a honra é toda minha e espero que essa noite seja uma noite esclarecedora e que venha tirar dúvidas de muitos que estão aqui nos assistindo neste momento e que logo mais também estarão entrando aqui na nossa live. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir que o senhor se apresentasse, doutor. Bom, eu sou o Marco Antônio Pina de Araújo, né, muitos me chamam no meio como Marco Pina, sou advogado essencialmente criminalista, a completar 20 anos em próximo fevereiro aí de 2021, pós-graduado em penal, processo penal e criminologia. Já ocupei algumas funções, já fiz parte de 2 ou 3 turmas da Comissão de Prerrogativas da OAB, na sessão do Dr. Jacques Vasconcelos, hoje secretário penitenciário do Estado. Já fui também vice-presidente da Bracrim Pará, que é a Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, seção Pará, que tem em todo o Estado, né, tem em todo o Brasil. E também sou um dos cofundadores do IPDD, que é o Instituto do Direito de Defesa. Então, já tenho um pouco de rodagem aí nessa área criminal. E é isso aí, está aqui para colaborar, para ajudar com o jovem advogado, com o advogado experiente e com as pessoas também que não são da área, que têm muitas dúvidas sobre esse momento que nós estamos vivendo, né? O impacto do direito penal nessa fase de pandemia ante esses decretos a nível do governo federal, estadual e municipal. Bacana. Doutor, hoje o tema da nossa live ela vai tratar sobre aspectos penais e decretos em tempos de pandemia, né? E nós sabemos que está tudo muito confuso, as pessoas têm dúvidas de muitas coisas. Então, antes de eu começar a fazer as perguntas, eu gostaria que o senhor discorresse um pouquinho a respeito. Bom, é uma fase que essa humanidade moderna e contemporânea está passando, que nós nunca passamos, nunca vivemos, né? Estamos ainda todos tomados de surpresa, a cada dia é uma novidade, a cada dia cresce o número de infectados, cresce o número de mortes. O Brasil já ultrapassou a marca, salvo engano, de 11 mil mortes no país, né? E desde fevereiro, quando a OMS pontuou o estado de pandemia no mundo todo, o Brasil também, logicamente, não poderia ficar fora, começou a se manifestar e já editou uma lei, que é a Lei 13.979 de 2020, que foi regulamentada pela portaria 356 do Ministério da Saúde, onde algumas regras começaram a surgir. E, logicamente, Kátia, e amigos e amigas que nos acompanham, tudo traz consequência, né? E a pandemia, esse Covid-19, esse surto desse vírus mundial, não traz só consequência na área da saúde, traz consequência na área
da economia, traz consequência na área do emprego, direto e indireto, e também, logicamente, traz consequências, prejuízos na área do direito, e em especial o direito penal. Por quê? Nós temos uma cultura no Brasil de tudo punir, de tudo criminalizar, né? Então, daí, desses decretos, dessa lei, houveram várias situações. Uma pena, só discorrer rapidinho aqui, que ainda a gente não se vê uma organização de cima para baixo, do governo federal para os estaduais. Então, como é uma realidade muito nova, é tudo muito novo, então o governo federal tem uma ideia para lá, os governos estaduais, cada um tem uma ideia, cada um faz, né, o que é mais essencial para a sua região, dado que o Brasil tem dimensões continentais e cada estado é diferente de outro, cada região é diferente de outra. Umas regiões como a Norte está sendo mais impactada, Pará, Manaus, Maranhão adotaram regras mais duras, digamos assim, do que outras situações, tirando São Paulo, né, que também é muito grave, eu acho que é a mais grave do Brasil, em termos de infectado, até pelo número da população, que é a maior do país. Mas, assim, então, todo esse conjunto de coisas, eles vieram impactar a nossa vida, né, de todo mundo. Hoje não tem rico, não tem pobre, não tem negro, branco, índio, nada. Hoje tu pode ter R$ 100 na tua conta, tu pode ter 1 milhão na tua conta, que o risco de ser infectado é o mesmo. Daí, quantas celebridades já se foram, né, quantos ex-deputados federais, senadores, né, cargos, pessoas que moram bem, que têm todo o acesso a médico, a hospitais, a táxi aéreo, e morreram. Né? Então, realmente, Cátia, visto de tudo isso, o governo federal, através do presidente Bolsonaro e dos seus ministros, e os governos estaduais editaram regras, decretos, e que, inegavelmente, estão atingindo a população, de todas as formas. Repito, economia, saúde, a parte jurídica e o direito penal não poderia ficar de fora disso. Então, é sobre esse aspecto do direito penal, em razão dos decretos do presidente e dos governadores, né, que nós vamos discutir e bater um papo aqui, lembrando que isso aqui não é palestra e não é aula. É um bate-papo, é uma troca de informação, né, vamos trocar de conhecimento, porque aqui eu não estou para ensinar ninguém. É só um pouco de experiência que nós temos e é um assunto da mais alta relevância para o momento, que tem muita dúvida, muita dúvida. E aí eu estou aqui à disposição para a gente poder começar a bater esse papo. Bacana. Doutor, então vamos lá. Eu vou dar início, então, à minha primeira pergunta. Okay. Antes de eu formular a pergunta, eu vou expor aqui a situação. No dia 10 de abril, o presidente Jair Bolsonaro realizou um passeio por Brasília e disse, abre aspas, eu tenho direito constitucional de ir e vir. Ninguém vai tolir o meu direito de ir e vir. Fecha aspas. Aí eu pergunto ao senhor, pode as autoridades, nos âmbitos de suas atribuições e durante uma pandemia, limitar o direito de ir e vir dos cidadãos? Bom, excelente pergunta. Essa frase tinha que ser do nosso presidente, Jair Bolsonaro, né? Infelizmente. Então é o seguinte, Cátia, infelizmente. Então, Cátia, é o seguinte, de fato, o artigo 5º da nossa Constituição, ele diz o seguinte, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos seguintes termos. Aí nós vamos lá para o inciso 15. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. E é com base neste inciso 15 do artigo 5º da Constituição Federal que o nosso estimado presidente Jair Bolsonaro, ele, né, argumentou dizendo que ninguém ia tolir o direito dele. Porém, nós não vivemos tempos de paz. Nós não vivemos tempos normais. E esse direito assegurado constitucionalmente, ele não é absoluto. E para isso, nós temos dois caminhos. A própria Constituição Federal e o Supremo Tribunal Federal, que recentemente decidiu neste contexto aí. Vamos lá. A própria Constituição Federal, ela dita regras, limites para o direito de ir e vir. Por exemplo,
a prisão em flagrante, a prisão fundamentada, escrita e fundamentada por parte do juiz, a prisão civil, né, por pensão alimentícia. Então, são mecanismos que a própria Constituição, ao mesmo tempo que ela dá o direito de ir e vir, mas ela também tolhe esse direito a partir que o cidadão comete uma infração penal. Bom, então, por esse ângulo, o presidente não tem razão. Aí vamos lá para o Supremo Tribunal Federal. Tá? Muita coisa aconteceu nessas últimas 4 semanas, 5 semanas, aí um mês e pouco. Né? O presidente editou a lei, logo em fevereiro, né, para que restringisse algumas situações de isolamento, a quarentena, e aí os governadores também foram nessa toada. Tá? Então ficou aquele conflito. Será que os governadores têm que seguir o que o presidente Bolsonaro fala lá em Brasília, dita, ele regra? Não, o Supremo decidiu que não. Tá? O Supremo, ao julgar alguns pedidos, algumas ações, ele decidiu que a competência para deliberar sobre o que pode, o que não pode, nem neste tempo de pandemia, cabe aos governadores e aos prefeitos. Tá? Por isso que, dia 11 agora, quando o presidente, né, baixou aquele novo decreto flexibilizando parte de alguns serviços ditos por essenciais, como academia, salões de beleza e outros, alguns governadores, e eu cito aqui o do Pará, o Helder Barbalho, disse que não, que ele não ia seguir, e mais ou menos uns 10 governadores, ou a 11, disseram que não, que eles iam manter a restrição e iam manter a questão dos serviços essenciais como está nos decretos, como estão nos decretos a nível de governos, 10, 11 governos aqui. Então, de um modo ou de outro, sendo pela Constituição, sendo pelo Supremo Tribunal Federal, o presidente, o excelentíssimo senhor Jair Bolsonaro, ao afirmar que ninguém iria tolir o direito de ir e vir, ele está equivocado. Porque ele é presidente, mas ele é, acima de tudo, cidadão. Ele tem que se também cumprir regras, ele tem direitos, tem como nós temos, como eu tenho, como você tem, mas também tem obrigação. Se nós temos obrigação de ficar no isolamento, de ficar de quarentena, ele também tem obrigação. Tá? Então, e ele tem que dar o exemplo, porque ele é o chefe da nação, ou pelo menos deveria ser, deveria agir assim. Né? Ele não pode, como nesse fatídico dia 10 de abril, ele não pode dar uma volta em Brasília, porque ele é o presidente da República, ele não é qualquer pessoa. Ele vai arrastar a multidão como ele arrastou a multidão, sem máscara, pegando na mão de todo mundo, passando no nariz. Então, ele deu o mau exemplo. Então, de onde era para vir o melhor exemplo, ele deu o maior exemplo. Então, eu te afirmo que, seja no âmbito constitucional, seja no âmbito da decisão do Supremo Tribunal Federal recente, em que alguns governadores estão se pautando em não seguir a regra do governo federal, o senhor presidente está equivocado. Existe, sim, um limite por tempo, por questão da pandemia, pelo momento que vivemos. Uau! Tomar uma água aqui para... Doutor, diante de tudo isso, a gente tem visto que muitas pessoas, principalmente nos estados onde tem sido decretado principalmente o lockdown, quando não cumpre o decreto do estado, do governador, do prefeito, acabam sendo presos, né? Então, na prática, doutor Marco, em quais crimes a maioria da população que está sendo levada às delegacias, que estão sendo autuadas, elas incorrem? Ora, vamos lá. Eu vou mencionar aqui, a título de exemplo, alguns delitos capitulados no Código Penal brasileiro, que é de 1940, mas que até hoje são válidos, logicamente, os delitos que se enquadram nesse momento de pandemia. No artigo 131 do Código Penal, tem o perigo de contágio de moléstia grave, cuja pena vai de 1 a 4 anos. O artigo 132 diz respeito ao perigo para a vida ou à saúde de outrem. O artigo 197, inciso 1, diz sobre o atentado contra a liberdade do trabalho. O artigo 267, causar epidemia, pena de 10 a 15 anos de reclusão. Veja bem, é uma pena elevada, é uma pena que se assemelha à pena de tráfico de drogas, se assemelha a uma pena de homicídio qualificado, se assemelha a uma pena de um roubo majorado. Então é muito grave. Tá? Mas o delito que realmente é o campeão de autuações, né, de boletim de ocorrência, de TCOs,
é do artigo 268. Vou ler para vocês aqui. Um momentinho. Infração de medida sanitária preventiva. Artigo 268 do Código Penal. Infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Detenção de 1 mês a 1 ano. É uma pena pequena. Isso aqui não dá prisão em flagrante. Isso aqui, como é um delito de menor potencial ofensivo, regido pela Lei 9.099 de 95, aqui a pessoa é levada até a delegacia e é feito um TCO, é o termo circunstanciado de ocorrência. E esse termo circunstanciado de ocorrência, ele é enviado ao Juizado Especial Criminal, o famoso GCRIM. E lá a parte pode fazer transação penal, pena alternativa, esse tipo de delito que hoje é o mais praticado. Por quê? Qual é esse delito? Esse delito é aquele, em regra, para todo mundo entender, é aquele que a pessoa descumpre o decreto do governador. O decreto diz, você não pode sair de casa se não for de maneira justificada. O cara, não, eu vou caminhar, estou a pedir caminhar. A polícia pode parar, a princípio, a orientação. Se a pessoa não quiser retornar, a pessoa é conduzida numa viatura até a delegacia e é autuada e é feito um TCO. A pessoa vai ficar presa, não, mas a pessoa vai responder um processo criminal, que pode ter várias implicações de antecedentes criminais, né, e outras situações, até o próprio constrangimento de responder ao processo criminal. Então, o delito hoje, que mais está sendo praticado, em que as delegacias, pelo menos eu falo aqui do Pará, e eu acredito aqui no Brasil também, é o delito do artigo 268, que é a infração de medida sanitária preventiva. É quando, basicamente, de maneira bem resumida e objetiva, o cidadão descumpre o decreto estadual ou municipal. Uau! Para vocês que estão aqui nos acompanhando nessa live, vocês podem fazer as suas perguntas também, que o Dr. Marco ele irá responder, na medida do possível. Deixar um abraço aqui, doutor, para o pessoal do Mato Grosso do Sul, representado aqui pela Juliana, que está nos assistindo. Olha, obrigado. O Nazareno de Ananindeua, do Pará. Opa, nosso amigo Nazareno de Ananindeua. O Paulo, aqui de São Paulo. O Paulo ele faz uma colocação aqui, doutor. Ele coloca assim, pois é, então os governantes do estado de São Paulo deveriam responder por tal delito. Por tal delito? Olha, se fosse levar a ferro e aço e a fogo, sim. Sim, realmente sim. É uma situação muito difícil, tá? O que nós estamos passando hoje, assim, o que o governo federal, o estado e o municipal estão tentando fazer, imagina aí alguém querendo trocar o pneu de um carro em movimento. É isso que está acontecendo com todo mundo. As autoridades sanitárias, as autoridades médicas, o judiciário, né, é portaria, é decreto em cima de portaria, e abre prazo, e suspende prazo, e prazo volta dia 4, não é dia 15, não é dia 31 de maio. Então está uma confusão geral. Está uma confusão geral. Né? Um outro detalhe importante, Cátia, em razão da pandemia, né, e do estado de calamidade, abriu-se uma exceção para que os governos estaduais, municipais e federais adquirissem insumos, né, e aparelhos respiradores sem a devida licitação. Tá? É uma regra, uma exceção por conta da calamidade, do estado de calamidade pública que o Congresso autorizou. Pois bem, neste cenário, né, é público e notório que existem já alguns governos, alguns governadores sob investigação. Tá? Porque a partir do momento que se dá esse cheque em branco, digamos assim, né, algumas situações, infelizmente, podem ocorrer. Né? Eu vou citar um exemplo aqui do Pará, não estou acusando ninguém, longe disso. No Pará, o governador Helder Barbalho adquiriu 400 respiradores, salvo engano. E veio uma primeira remessa de 150 respiradores, 152 respiradores. E foi pago um valor de 25,2 milhões de reais. O problema é que começou a surgir nas redes sociais, isso é uma coisa incontrolável, que os respiradores não funcionavam para os fins destinados, era para teste. E aí, o que foi que o governador fez? O governador acionou o judiciário bloqueou, né, uma decisão bloqueando determinado valor que já fora pago para a empresa, e ontem
iniciou-se uma investigação da Polícia Federal aqui do Pará para investigar, para apurar suposta irregularidade na aquisição desses respiradores. Uhum. O governo do estado entrou com um mandado de segurança, o juiz, a princípio, concedeu a liminar para suspender as investigações, mas um dia depois ele revogou a própria decisão dele e permitiu que a Polícia Federal efetuasse, continuasse a investigação que está continuando. Porém, ontem, o governador Helder Barbalho, de maneira muito sensata, ele fez um acordo com a empresa que adquiriu, onde adquiriu os respiradores e foi adiantado 25,2 milhões. Fizeram um acordo onde a empresa se compromete a, daqui a 7 dias, depositar numa conta do Estado os 25,2 milhões de reais por conta da aquisição de aparelhos respiradores. Então, pelo menos nesse sentido aí, né, e isso, veja bem, não vai impedir que a Polícia Federal continue a investigação, não. Tá? Mas, pelo menos, o cidadão paraense não foi lesado. O contribuinte paraense vai ter o valor que é nosso, que a gente paga através do imposto, e aí nós permitimos que o governador use nesse período, né? Vai permitir que pelo menos o paraense, eu falo aqui porque eu sou do Pará, logicamente, o paraense não sai no prejuízo. Né? Então, o governador Helder Barbalho saiu na frente, né? Não estou puxando o saco, não preciso, não tenho DAS, ninguém da minha família tem DAS no governo, estou apenas sendo muito claro, tá? Que ele inovou, ele se antecipou, ele saiu na frente, quando ele homologou um acordo, a empresa também homologou um acordo, e pronto, daqui a 7 dias vamos aguardar que o dinheiro esteja novamente na conta do Estado, para que, né, a população não seja lesada, eu acredito que não vai ser lesada. Então, esse tipo de situação abre brecha, porque muito se fala, tem muito fake news, tem muito disse-me-disse sobre superfaturamento em épocas de pandemia, né, de tudo. Alguns crimes também, agora nem tanto mais, mas logo no início, né, a questão do álcool em gel, crimes contra o consumidor, aumento absurdo, abusivo de preço. Né? Aqui no Pará houveram algumas operações, né, em algumas cidades aqui, onde alguns comerciantes foram detidos, foram levados, teve até prisão flagrante por conta disso, né, porque estavam praticando algumas situações. E assim, é uma gama de crimes, Cátia, amigos e amigas, que nós percebemos durante a pandemia e que o direito penal tem que intervir, as autoridades têm que intervir. E eu até queria abrir um espaço aqui para ser muito sincero e ser justo, né, com a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Pará, que tem à frente do Dr. Wallace Machado, e o delegado-geral Alberto Teixeira, que estão fazendo um trabalho incansável no combate a esses crimes, para que a população realmente respeite o decreto, porque a gente, né, mesmo diante de tanta morte, a gente ainda vê gente na rua sem necessidade. Eu sei que a questão, tem muita gente que fala, mas e a economia? Eu sei que é muito fácil para a gente falar, né, que a gente ficar em casa, que a gente pode pagar nossas contas pelo aplicativo, né, nós temos a nossa reserva. E aquele feirante que está aí no dia a dia, que tem que vender para comer, como é que faz? Entendeu? Então, tudo, a gente não pode ser também ferro e aço com tudo, porque cada um tem uma situação. Né? Será que o governo vai parar esse feirante se ele ficar 20 dias em casa? Será? Esse benefício aí, né, dos R$ 600, que alguns já estão recebendo, milhões estão em análise ainda, que eu não sei, não entendo isso. Tem gente que não precisa e que já recebeu, e tem gente que precisa e está em análise, e análise nunca recebe. Tá? Tem outra situação desse benefício. Hoje, inclusive, eu li uma matéria em que mais de 70 mil militares receberam o auxílio indevidamente. E aí já está sendo aberta uma situação para apurar, para identificar os militares, para que eles justifiquem ou então devolvam, ou, na verdade, vão ter que devolver o que receberam. E tem muita gente também, e eu conheço amigos meus, infelizmente, que de maneira graciosa, a verdade é essa, e eu até repreendi, mas cada um por cada um, que eles prestaram falsas informações no programa da Caixa e receberam. Eu tenho amigos que são empresários que receberam o auxílio. E eu falei, olha, cuidado, porque lá na frente, se forem fazer um pente fino, se forem fazer um cruzamento de dados, você pode responder por falsidade ideológica, porque você prestou informações falsas no aplicativo da Caixa. Você pode responder até por um estelionato, né, por uma apropriação indébita ou algo do tipo. Então, as pessoas estão brincando com as coisas. As pessoas estão brincando, e a coisa é séria. Gente, esse auxílio é para quem precisa realmente. Então, para te ver que cada conduta
tem uma consequência jurídica, uma consequência penal. Ninguém pense que hoje, né, até a forma que tu te manifesta nas redes sociais pode ser criminalizada. O fake news está aí. Né? Está tendo até uma CPI do fake news lá no Congresso para apurar. Então, assim, existem várias situações que as pessoas às vezes nem se percebem que cometem crimes. Então, eu peço para quem está escutando, oriente. Quem não se enquadra no perfil, que não faça graça. Porque tem muita gente que está precisando e outros que não estão, que já, infelizmente, a Caixa deu ok e já até recebeu a segunda parcela do benefício, o que é muito triste. Mas, repito, podem responder criminalmente, podem responder por falsidade ideológica, estelionato e até uma apropriação indébita. Depende de cada um, de cada caso. Nossa, é verdade. Doutor, o Gustavo Costa, ele está dizendo aqui, live importantíssima, parabéns. É tanto decreto e lei que já nem sei se ainda sou advogado. É verdade, é verdade. É uma confusão, né? E nós Tá somos dando nó em advogados, todo mundo, né? para todo mundo não. Então, o que é que eu decidi fazer? Né? Aproveitando que nós estamos, como fala, em home office, trabalhando em casa, né? Eu procuro me informar, eu procuro jornal de manhã, tarde à noite, é o que interessa no WhatsApp, no Instagram, adquirir conhecimento, porque é muita informação, é muito disse-me-disse. Nessa hora aparece tanto milagreiro, aí vem a questão política que está interferindo muito nessa questão da pandemia. Alguns querem aparecer por conta da pandemia, em vez de focar na questão da saúde, não. Estão querendo se promover, estão visando 2022, estão visando agora final de 2020 para a eleição municipal. Então isso acaba realmente criando uma situação, né, que todo mundo paga. O direito penal está ali, quietinho. Mas quando surgem essas situações, ele vai com mão de ferro para cima. Só que, infelizmente, tem gente que não sabe das consequências dos seus atos. E acontece o que acontece. Infelizmente. Doutor, tem uma pergunta aqui do Medeiro, contador. Ele pergunta o seguinte: nessas circunstâncias, em razão da pandemia, os decretos dos governadores e prefeitos podem criar crimes que levem os cidadãos à prisão? Não seria apenas competência da União? Não, eles não podem criar crimes. Com certeza não é permitido criar crimes. Não é a competência do governador nem de prefeito. Eles podem ditar regras que, se descumpridas, podem levar o cidadão a responder criminalmente. Agora, o governador e o prefeito criar delito, tipo penal, não. Impossível. Eles podem ditar regras, criar regras, normas, o que é feito nesse decreto de lockdown, em que a população é proibida disso, 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 disso. Se for pega, vai ser divertida. Se não cumprir, vai ser multada. Se insistir, tem a reincidência e tem delegacia. Agora, criar delito, não pode. Certo. Respondida, então, a pergunta. Tem outra aqui do Paulo. Ele pergunta assim: doutor, na sua opinião, o fato do aumento de causa-mortes, Covid-19, em idosos, não soa no mínimo estranho o aumento do ITCMD por parte do governador João Dória em época de pandemia? Foi de 4% para 8%. Olha, eu seria leviano, amigo, em afirmar. Pode ser e pode não ser. Tudo isso aí, eu me baseio muito quando me manifesto em fatos, em dados. Né? Eu não tenho esses dados em mãos para poder te dar uma resposta, porque se tivesse eu daria sem problema nenhum. Entendeu? Pode ser que você tenha razão, assim como pode não ser. Como eu não tenho acesso aos dados de São Paulo, né, porque nem sempre, e a verdade, vamos ser justos, nem sempre o que as secretarias de saúde elas informam a população é a realidade, ou para mais ou para menos. E eu desconfio sinceramente que é para mais, porque todo dia nos nossos grupos de WhatsApp a gente sabe de 1, 2, 3 que morreu, pai não sei de quem, mãe não sei de quem, tia não sei de quem, nosso colega de roupa. Então todo dia morre muita gente. E acaba nem sendo contabilizada ainda, né, doutor? Não entra para a estatística essas mortes. Perfeito. Tem muita gente em hospitais particulares que não quer, que a família não quer que divulgue a morte, não quer que divulgue que está infectado. Então, realmente, esses números, para mim, eles são irreais. Eles são completamente irreais. Eu acho que a coisa, eu penso que a coisa está muito pior do que as TVs e os governos revelam. Por isso, é importante o isolamento. Eu sei que está sendo difícil, está todo mundo sofrendo, está todo mundo hoje em prisão domiciliar, a verdade é essa, mas é necessário, porque nós já estamos no mês de maio,
vai entrar junho, vai entrar julho, e esse estado não vai passar. Ou a gente também faz um esforço, porque é muito fácil só culpar o presidente, é muito fácil só culpar o governador, é muito fácil só culpar o prefeito. Falhas existem? Lógico que existem. E essa pandemia veio aí para desnudar o nosso sistema de saúde, que é falido. Todo mundo sabia, mas ninguém tinha ainda sido realmente pego de surpresa com essa pandemia e está aí. Né? Então, é por isso que eu espero que essa crise que nós estamos passando sirva para que os governantes melhorem, para que o cidadão melhore também, porque é muito fácil só cobrar. Nós temos obrigações também de respeitar os decretos. Né? Eu sou um cara que eu passo o dia na rua, eu estou me reinventando, todo mundo está se reinventando todo dia em casa. A gente arruma o nosso guarda-roupa, muda a televisão de lugar, e sabe, mas não tem, nós não podemos sair, tem muita gente morrendo, é uma doença traiçoeira, que nem os médicos, nem as autoridades sanitárias estão sabendo lidar. Dirá nós, pobres mortais, dirá nós. Então, vamos ficar em casa, por favor. É isso mesmo, estamos todos no mesmo barco. Então, se não nos ajudarmos agora, vai ficar difícil esse controle, a gente combater o Covid-19. Tem outro questionamento, outra pergunta aqui, doutor. O problema do brasileiro é sempre ter vivido num país impune. Quer dizer, não é uma pergunta, é uma afirmação aqui. O que o senhor tem a declarar sobre isso? Olha, é uma questão cultural, né? Infelizmente, é uma coisa que vem de cima para baixo. Né? Quando a gente vê uma história recente do nosso país, em ex-presidente preso, ex-senador, ex-deputado, entendeu? Altas autoridades que até então nunca se pensavam que pisariam numa cadeia, que responderiam a um processo criminal e sofreriam uma sentença, aconteceu. Eu acho muito bacana, eu acho que a sociedade isso evoluiu também para pensar que eles não são inatingíveis, que não é só preto e pobre que vai preso e cumpre pena, né? Branco, rico, político também pode ser processado, também, né, pode ser preso e cumprir pena. Então, serviu sim. Né? Agora é questão de cultura, é questão de educação. Né? Enquanto, Cátia, os governantes não investirem pesado na educação, na ciência, nós nunca vamos mudar essa realidade. E me desculpe, né? O presidente Bolsonaro, que muitos já são mito, ele não vai acabar com a corrupção no Brasil. Ele não vai acabar. Ele não vai acabar. Porque não é uma pessoa que acaba, é um conjunto de coisas, de medidas, educação, saúde, para daqui a 30, 40 anos, os nossos filhos e nossos netos poderem pegar um país menos pior. Né? Porque, sabe, então é uma realidade e a corrupção está em todos os níveis do poder executivo, legislativo, judiciário. Não vamos ser hipócritas, tá? Nós temos isso incutido na gente. Vou te dar um exemplo, sabe, bem simples que acontece. Nós estamos numa blitz, a gente sai do aniversário, toma 2 taças de vinho. A gente é parado numa blitz e aí o guarda pede pente decente, se identifica e vem o chamado teste popularmente conhecido por bafômetro, que é o etilômetro. E aí a gente se recusa. A primeira pergunta, poxa, amigo, não tem como a gente conversar, deixar para lá? Poxa, por favor, só começou 2 taças, cara, estou indo para casa e tal, por favor, vê o que pode fazer por mim, quebra o galho para mim, por favor. Então isso aí, o cidadão que fala isso, já não é correto, porque nós fomos, né? Mas assim, faz parte da cultura do brasileiro. E não diga que todo mundo já fez isso, não adianta. Desculpa a expressão, ser o bambambam, não, eu não. Se me pararem, eu tiver porre, eu vou colocar minha roupa, vou assoprar, eu vou ser detido, meu carro vai ser lixado. Eu duvido. Então é questão de cultura, de consciência, né? Que infelizmente nós ainda estamos dando passos muito lentos para essa evolução. Engatinhando. Infelizmente. Muito. Doutor, tem outra pergunta aqui, olha. Doutor, você considera que o negacionismo tem contribuído com o aumento de mortes? Ah, sem dúvida nenhuma. Não tenha dúvida nenhuma que o negacionismo é fator preponderante, né? Aliado à falta de estrutura, saúde pública, a vaidade dos governantes. A verdade é essa, é muito jogo de vaidade, querendo medir forças, às vezes, com o governo federal, com o presidente Bolsonaro, que na verdade... Infelizmente, não. Doutor. Consegue exercer uma liderança no país. Então, realmente, o negacionismo ele contribui de maneira muito forte
mortes, elas fiquem mais evidentes a cada dia, infelizmente. Doutor, outra pergunta aqui do Nazareno Oliveira. Doutor Marco Antônio Pina, como e quais são os documentos necessários para comprovar junto às autoridades sobre o decreto na hora de uma fiscalização? Bom, se você tem que ter, por exemplo, básico, empregada doméstica, tá? Que se desloca da sua casa até a casa onde trabalha. Tem que ter uma declaração do empregador que diga, né, onde é a função que exerce, para onde você vai, né? Se você vai a uma farmácia, você tem que levar o comprovante, uma receita de que você vai à farmácia comprar tal medicamento, né? De alguma maneira, tu tem que tentar justificar uma questão de urgência que pode acontecer. Alguém passa mal no outro município parente nosso, a gente pega o carro, a gente vai ter que dizer, olha, tá aqui, olha, o pessoal está passando mal, entendeu? Então, tem algumas situações que, documentalmente, as autoridades elas vão ficar tranquilas. Mas tem situações que tu vai ter que explicar, mostrar teu WhatsApp, olha, tá aqui, entendeu? Agora, basicamente, assim, o beabá é receita, né? Se for supermercado, comprovar com a nota do supermercado, que foi o supermercado que fez as compras, e basicamente é isso. E para quem trabalha em serviços essenciais ou não essenciais, mas, né, que depende do dia a dia, porque tem muita gente, infelizmente, alguns, vou dar um exemplo, escritórios de advocacia que estão insistindo em seus funcionários estarem presentes, isso é um absurdo, minha opinião, né? Então tu tens que comprovar, né, no caso do empregado, que tu estás sendo até meio que obrigado a trabalhar, sob pena de perder teu emprego. Então, basicamente, são esses documentos, receita, comprovação de WhatsApp de alguma situação urgente, né, que esteja acontecendo, nota de supermercado e conversar. Agora, não adianta tentar burlar a fiscalização que você pode se dar mal. Então, aí respondida então a pergunta. O Gustavo Costa, doutor, está perguntando. Esclareça aos colegas do Pará se todos os prazos processuais estão suspensos. Está havendo audiência criminal por videoconferência? Bom, essa questão dos prazos processuais é uma grande confusão. Hoje até encontrei na SEAP, que eu fui fazer uma visita virtual a um cliente meu que está numa casa penal aqui em Santa Isabel, e encontrei o colega Marcelo Amaral. Tá? Várias portarias estão sendo editadas. O CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, ele agora regulamentou a portaria 318, salvo engano, né? Em que diz que os prazos vão nos locais, principalmente nos estados em que foram decretados lockdown, como é o caso do Pará, os prazos vão retornar a partir do dia 31 de maio agora, de 2020. Entendeu? Então é muita confusão. Aqui no Pará mesmo houve uma situação que os prazos iam retornar agora dia 4 de maio, né? Aí a OAB, a Procuradoria-Geral do Estado, recorreu, o STJ, o CNJ, a princípio barrou, e o ministro Barroso, ontem ou anteontem, concedeu uma liminar para manter válida aqui a decisão do TJ, para que os prazos continuem suspensos, até por conta do lockdown. Se ninguém pode sair, imagina como é que nós vamos ao fórum, ao tribunal, né? Sobre as audiências virtuais, não tem jeito, vai chegar aqui, né, até porque o Supremo e o STJ já estão fazendo julgamentos virtuais, eu tenho acompanhado, né? E aqui ontem eu até falei com um juiz, né, de Castanhal, o doutor Líbio Moura, e ele disse que fez já 2 audiências experimentais, né, inclusive com instrução, e que ele sentenciou o caso. Situações simples, logicamente, né? Então, já tem um programa que é o Teams, que nós temos que instalar no nosso computador, no nosso PC. O meu já está instalado aqui, no meu PC daqui do escritório, no meu notebook de casa, né? E o tribunal vai dar as orientações, deve ter um link, para que nós possamos nos readequar a essa nossa fase, essa nova fase. Infelizmente, queira ou não queira, goste ou não goste, né? Esse tempo de pandemia, ele trouxe essa parte tecnológica, essa alternativa do home office. Porque assim como o advogado trabalha em casa, o juiz está trabalhando, o promotor está trabalhando, o assessor está trabalhando, o desembargador está trabalhando em casa, está despachando, existem decisões judiciais e, salvo engano, eu li alguma coisa a respeito que a produção dos magistrados está sendo assim surpreendente. Por quê? Porque eles têm mais tempo de
se debruçar no processo, de sentenciar, de decidir, de despachar. Então, as audiências virtuais já estão acontecendo, eu falei com o doutor Ribe hoje, e ele me disse que já fez 2 audiências, mas é tudo assim, um caso muito simples ainda, muito simples. A coisa está engatinhando ainda, porque é uma novidade para todo mundo, para todo mundo. Entendi. Então, aí está esclarecido. Então, a pergunta do Gustavo. Tem outra pergunta aqui. Vocês não acham que o legislativo dos 3 poderes estão fazendo muito pouco para ajudar o executivo no combate à pandemia? Me parecem muito omissos frente a tudo o que está acontecendo. Eu acho não, eu tenho certeza. Certeza, né, que no caso dos estados, as assembleias legislativas, elas poderiam ser muito mais atuantes e Sim. poderiam focar, esquecer vaidade, esquecer eleição municipal, esquecer, focar, montar uma força-tarefa, e é isso, Cátia, que não está acontecendo. Está todo mundo, sabe, está todo mundo em grupinho aqui, todo mundo, sabe, atirando, todo mundo fazendo o que vem na cabeça, sem uma regra, sem um ordenamento, sem um protocolo de ação. Está faltando protocolo de ação. E eu concordo em gênero, número e grau que as assembleias a nível de Estado e o Congresso a nível de governo federal realmente pouco estão fazendo. Porque liberar verba, isso aí, nessa época, é mais do que obrigação. Agora tinha que realmente reunir, sentar para tentar ajudar o executivo a solucionar o mais rápido possível esse problema, investir em vacina, né, mandar alguém daqui para fora, fazer alguma coisa, porque liberar dinheiro, né, e postar que está em trabalho remoto, eu vejo o deputado postar, trabalhando em casa remotamente, sabe? Isso aí está todo mundo querendo, desculpa a expressão, aparecer um pouquinho nessa hora. Né? Então, eu acho que a produção está muito pouco, né? Os governadores estão, eu falo, né, pelo governador Helder aqui, pelos outros que eu vejo, o Flávio Dino do Maranhão, o próprio Dória de São Paulo, e outros governadores de Manaus, o de Minas, que está dando um show de gestão lá, que é do Partido Novo. Eles estão se matando, né, estão fazendo das tripas corações, e eu penso sim que os deputados estaduais, federais e senadores, eles deveriam colaborar mais. Existem alguns deputados estaduais, federais, senadores, que realmente estão ali na linha de frente nos seus estados, nos seus municípios. Mas a grande maioria está muito ainda acomodada e eu acho que falta direcionamento, falta foco e falta principalmente um protocolo de ação organizado a nível de governo federal, estadual e municipal para que a gente possa sair dessa tempestade o mais rápido possível. Isso mesmo, está na hora dos nossos políticos começarem a se movimentar. Passando da hora, né? Porque os caras recebem muito bem, né? Muita verba nos gabinetes, né? Para que nessa hora que a população mais precisa, né, de desespero, onde entes queridos estão indo embora, de, assim, sabe? Aqui teve um caso assim, muito emblemático de um policial militar, né? O JC, um cara conhecidíssimo aqui que combatia a criminalidade. Ele gravou um vídeo em casa, na rede, dizendo que passou mal, se cuidem, esse negócio é sério. 12 horas depois ele faleceu. 12 horas depois ele faleceu. Então é muito sério, é muito grave. Os governadores, os prefeitos, né? A população também tem que abraçar a causa, tem que haver uma sinergia, né? Um encontro entre população e governantes, porque senão nós não vamos sair desta situação tão cedo. Esse ano é ano eleitoral, então que as pessoas, ao votar, que elas vão mais conscientes e entreguem o seu voto de verdade para quem realmente vai fazer pelo povo, porque a situação precisa ser mudada no nosso país. Doutor, tem Com outra certeza. pergunta aqui. Doutor Marco, você não acha que a tecnologia ajudaria a identificação de corrupção no setor público através de softwares públicos e ajuda da internet das coisas? Eu não tenho dúvida de que a tecnologia, né, nesse lado fiscalizatório, é de fundamental importância. Repito, né, esse estado de calamidade pública fez com que o Congresso desse um cheque em branco para governadores e para prefeitos. E aí vem o risco de algumas coisas ilícitas ocorrerem. Superfaturamento, né? Vou ser bem claro, esquema, não estou acusando ninguém, estou falando a verdade. Esquemas, superfaturamento. Né? Então, a tecnologia agora vai do interesse, né? Tem que ter interesse para se criar mecanismos, software, para que se fiscalize. Quando não tem interesse de ser fiscalizado, se faz vista grossa e o barco segue, a fila anda.
Entendeu? Então, com certeza, a tecnologia tem sim software de controle, né? Ministério Público Estadual, Federal, né? Controladoria, os tribunais de contas dos estados e municípios. Né? Então, maneira tem de se fiscalizar. Agora tem que ter a boa vontade de quem tem que fazer isso. Tem outra aqui, ó. Não acha que, de certa forma, nossos governantes têm aversão à tecnologia? Bom, acho que já está respondido. Eu acho isso muito relativo, né? Acho que vai da intenção de cada governador, né? De cada deputado, de cada vereador, né? Eu acho que não é questão de aversão. Eu não vejo por aí, né? Eu acho é falta de vontade, né? De tratar a coisa pública com seriedade. Eu acho que é mais por aí. Quando se tem vontade, quando se tem interesse, a pessoa, o governador, o prefeito, ele trata a coisa pública com decência, com zelo. Tá? Não existe governador perfeito, não existe prefeito perfeito e não existe vereador perfeito, assim como não existe presidente perfeito. Nós somos seres humanos, passíveis de falha e de erro. Agora, eu penso que governador, deputado, vereador e presidente, por terem mandatos outorgados por nós, por população, eles têm que ter o cuidado com a coisa pública e têm que diminuir o mais possível a margem de erro, para que a população não sofra tanto, porque a população é sofrida sim, tá? É sofrida sim. Eu falo porque eu acho que você veio de família humilde, assim como eu vim, assim como milhares vieram e através do estudo e do trabalho conseguiram um lugar ao solo. Mas a nossa grande população sofre sim com falta de esgoto, falta de saneamento, educação, saúde pública. Espero, eu posso até estar sendo ingênuo, tá? Cate, amigos e amigas que estão nos assistindo. Eu posso até estar sendo ingênuo no que eu vou falar, mas eu acredito sim que depois dessa pandemia, né, nós possamos ser uma nação melhor, nós possamos ser pessoas melhores. Eu posso estar sendo ingênuo, mas eu prefiro ficar com a minha ingenuidade e com o meu sonho, porque quem não sonha é melhor se enterrar. E eu sonho com isso, um país melhor, uma cidade de Belém melhor, um estado do Pará melhor. Todos sonhamos, né, doutor? E que assim seja, Todos se Deus sonhamos, com quiser. certeza. Nós É temos isso mesmo. recebido aqui muitas mensagens parabenizando pela live, show, Obrigado. parabéns. Tem uma colocação aqui do André Tocantins, ele diz, e tem que amoldar a conduta a um tipo penal já existente, para poder haver algum desdobramento na esfera penal. Eu não entendi. O André Tocantins, ele faz uma colocação, eu não sei se é bem uma colocação, uma pergunta, vamos lá, mas enfim, e tem que moldar a conduta a um tipo penal já existente. Acho que é referente ao que o senhor estava dizendo lá atrás, para poder haver algum desdobramento na esfera penal. Sim, o doutor André Tocantins, nosso colega aqui do Pará, advogado, conselheiro da OAB, Um cara da abraço, melhor doutor. qualidade. Um abraço, doutor André Tocantins. Realmente, né, o direito penal ele é muito dinâmico, muito dinâmico. Né? E o direito penal ele tem como referência a conduta humana. Até porque a pessoa que é acusada de um delito, ela não se defende do artigo que eu li, ela se defende dos fatos. Tá? Dos fatos. Então, tanto é que o Brasil é lei em cima de lei, é artigo em cima de artigo. Né? Quando há uma mudança social, por exemplo, agora, a fake news já deve ter alguma coisa, mas vão criminalizar, né, quem praticar fake news. Então, o direito penal, os tipos penais, eles se adequam à realidade, ao dia a dia, ao comportamento. E é isso que o André quer falar e ele tem toda a razão, porque também é um cara militante na área criminal, um cara da melhor qualidade. Doutor Marcos, o presidente Jair Bolsonaro, ele pode ser responsabilizado criminalmente por incentivar as pessoas a não respeitarem os decretos dos estados, ou seja, não respeitar as regras de quarentena, isolamento, distanciamento social? Claro que pode, com certeza. Como eu disse, ele é presidente, mas ele é cidadão. Ele tem também que se dobrar, que se curvar diante das leis, dos decretos e das normas. Né? Tanto é que, para quem não sabe, atualmente existem 31 pedidos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro por crime de responsabilidade. Né? Então, existem 31, até ontem eu fiz uma pesquisa, com certeza depois que esse vídeo aí, dessa reunião ministerial vier a público que vem, com certeza vai aumentar esse rol de representação pelo impeachment dele. Tá? Então, com certeza o senhor Jair Bolsonaro pratica
muito esses delitos em tempos de pandemia, porque agora que ele começou uns 3 dias a usar máscara, não usa máscara nas entrevistas, né? Ele adora aglomeração porque ele anda rodeado de segurança e todo dia, ao sair do Palácio do Planalto, tem os apoiadores, ele para, cumprimenta, gesticula, né? Tem aquela manifestação lá totalmente, meu pensar, né? Antidemocrática em frente ao Palácio, pedindo a volta da ditadura militar, e de certa forma ele apoiou sim, porque ele foi, ele fez missão, ele abraçou as pessoas que estavam ali pedindo a volta da ditadura. Entendeu? Então, realmente, ele dá muita brecha, muita margem ao nosso presidente. Infelizmente, eu já ouvi dezenas de pessoas que votaram nele e que hoje se dizem insatisfeitas e que não votariam mais, porque realmente ele coloca a cabeça dele numa bandeja todo dia. Ele dá munição para a oposição, ele dá munição para a imprensa. É um cara que está brigando com todo mundo. É um cara autoritário, está brigando com a imprensa, está brigando com o Supremo, está brigando com os pares dele, com o Congresso, então eu não sei onde isso vai parar. Isso é muito ruim para a estabilidade do país. É muito ruim, porque nessa hora nós estamos precisando de sinergia e não de separação. Infelizmente. Tudo aqui no Brasil se torna motivo político, né? As pessoas têm mania de politizar tudo. E é muito triste que no momento que o Brasil, não só o Brasil, mas o mundo está vivendo, diante de uma pandemia como o Covid-19, tão temido coronavírus, o nosso país esteja sem um líder. Infelizmente, vou logo dizer que eu não sou PT, tá? Não sou Lula, não sou Dilma, não votei no radar, tá? Não votei, tá? Agora, é fato, eu trabalho em cima de fatos. Nós trabalhamos em cima de fatos, né? Tá mais do que claro que ele não tem preparo, isso é minha opinião, e eu sou responsável por ela. Ele não tem preparo para ser presidente da República. Ele não tem preparo para comandar uma nação, né? E os fatos estão aí, diariamente ele fala isso. Quando ele, de maneira mal educada, manda uma repórter calar a boca, que é isso? Que é isso? Isso não existe. Por mais que os repórteres provoquem e provocam ele, porque sabem que ele vai explodir, sabem que ele é impossível, mas ele é chefe de uma nação, tem que se lembrar disso. E todo cargo tem uma liturgia. E a pessoa que ocupa o cargo tem que seguir a liturgia. Ele pode ter a opinião pessoal dele, lógico que ele pode, mas que ele guarde para falar com a família dele, com os amigos dele, tomando uma cerveja. Quando ele se dirige à população, ao público, ele é o presidente da nação brasileira. Mais de 50 milhões de pessoas votaram nele. Então, realmente, ele não tem essa liderança, ele quer impor as coisas na marra, na força, e quer que as pessoas aceitem e baixem a cabeça. E quem não aceita, ele tira, né, do cenário, no caso ministerial. Tá difícil, Também né? não sou a favor do Sérgio Moro, tá? Não estou defendendo ele, porque o Sérgio Moro, enquanto juiz, foi um cara que violou as prerrogativas de nós, advogados, da Operação Lava Jato. Ele maltratou muito a classe advocatícia, tá? E agora ele está precisando de advogado, ele está acompanhado de um advogado agora. Né? Interessante é isso, que ele maltratou tanto, ele foi tanto advogado, ele, desculpa a expressão, ele sacaneou tanto o advogado, que agora ele está precisando de um. E os colegas advogados estão fazendo um belo trabalho em sua defesa nessa situação em que ele também é investigado. É verdade. O mundo gira, né, doutor? Como disse uma pessoa, o mundo não gira, ele capota. É isso aí mesmo. Com certeza. Capota. Doutor, nós estamos chegando já nos minutos finais aqui da nossa live. Poxa, e antes de... passou muito rápido, nós temos muitas perguntas aqui, mas infelizmente não, o tempo é muito pequeno, não vai dar para responder todas, mas antes de encerrarmos, eu gostaria que o senhor dissesse como é que está aí o estado aí, a situação do Belém, no Pará, uma vez que foi decretado lockdown aí no estado, né? Nós estamos aqui nesse período de lockdown decretado, né? O governador e as demais autoridades estão fazendo um trabalho hercúleo aqui. A população ainda não compreendeu como um todo, né? As imagens, né, que a gente assiste na televisão todo dia, de alguns locais ainda com grande aglomeração, sem a necessidade, mas, enfim, a população, sabe, tem que ajudar o governador também, tem que ajudar o prefeito, ajudar os prefeitos interiores, porque senão nós vamos sair disso, né? E, assim, a situação aqui está caótica,
né, está caótica, apesar de todo o esforço do governador de Barbalho, do prefeito Geraldo Coutinho, dos prefeitos, vereadores e deputados, mas a situação é triste. A cada dia que passa, os números estão aumentando. Essa curva ainda não diminuiu aqui no estado, não diminuiu. Espero que diminua aí no final de maio, início de junho, para que a gente possa, né, em breve período, a gente voltar à normalidade. E a população paraense está sofrendo, né, mas Nossa Senhora de Nazaré, que é a nossa Virgem protetora, está aqui nos abençoando, nos abraçando, nos protegendo, né, para que a gente possa sair dessa tempestade, sair dessa crise humanitária, dessa crise de saúde, né, com poucas perdas. E aqueles que tiveram seus entes queridos vitimados pela Covid, fica aqui os meus sinceros sentimentos. É uma dor, nós não podemos nem nos despedir dos nossos parentes naquele último minuto, né? A gente ter que só ver um caixão passar rápido, ninguém pode nem ir para o cemitério, é só uma das pessoas e a vida se acaba assim. Então, por isso que eu peço, por favor, vamos ficar em casa, vamos seguir as recomendações das autoridades sanitárias, médicas, dos governadores, né, dos prefeitos, por favor, do presidente, né, do Ministério da Saúde, vamos respeitar, porque se nós, população, nós não tivermos uma sinergia com o governo estadual, municipal e federal, realmente vai ficar muito difícil. Não adianta colocar a culpa no governador, no prefeito e no presidente. Nós temos que fazer a nossa parte, e essa fica aqui a minha mensagem, né, de muito obrigado, Cátia, pela oportunidade que você me deu de realizar a minha primeira live. Eu te confesso muito feliz, porque a gente vê, né, todo dia os colegas aí, e eu estava esperando o convite. Graças a Deus você veio no meu direct no Instagram, tanto que de cara eu aceitei, né? Eu nem sabia qual era o tema, depois nós fomos conversar no WhatsApp, e aí, poxa, bacana. E aí eu estou aberto, eu sei que é muito pouco tempo, eu vou salvar essa live, vou anotar as perguntas, a gente pode bolar alguma coisa para daqui a 7 dias, 10 dias da semana que vem, para a gente, nessa mesma temática, uma outra temática, até porque daqui para lá muita coisa vai acontecer essa semana ainda, e a gente pode realmente trocar uma ideia. Eu agradeço, como eu disse no começo, não foi uma aula, não foi palestra, foi uma troca de ideia. Eu estou muito feliz, realmente eu ganhei um ano, né, com esta live. Muito obrigado de coração, Cátia. Doutor, eu que agradeço imensamente por ter recebido o nosso convite, com o coração aberto, agradeço aqui por esse show, né, essa aula fenomenal. O senhor disse que não é aula, não é palestra, mas realmente, de fato, foi uma aula. Então, aqui a minha gratidão, e dizer às pessoas que estão nos assistindo que é um momento difícil que o Brasil está enfrentando, todos nós estamos enfrentando, mas se Deus quiser nós vamos sair dessa situação mais fortes, mais unidos. Então, se você que pode ficar em casa, então fique em casa. Você que não pode e tem que estar trabalhando, então que você se previna, se cuide direitinho, siga as orientações da Secretaria de Saúde. Diminua o risco de infecção, diminui o risco de infecção. Exatamente. Então, siga as orientações do seu governador, do seu prefeito, das orientações da saúde, e vamos nos cuidar. Doutor Marco, o nosso tempo está estourando, está piscando aqui o cronômetro na minha tela. Mais uma vez eu quero agradecer a todos os que estão nos assistindo, uma excelente noite, um abraço a todo o povo de Belém do Pará e a todos aqui, paulistas e paulistanos, que estão nos acompanhando também. Obrigado, Cátia. Um abraço a você, a população de São Paulo, ao governador Dória. Leve um abraço desse humilde caboclo marajoara aqui, advogado, Marco Antônio. Tá? Muito obrigada, doutor. Saúde e paz a todos. Amém. Saúde e paz a todos, e vamos manter a fé, porque isso vai passar. Um abraço. Doutor. Um abraço. Tchau. Saúde e paz. Amém. Tchau. Obrigado.